convidados é que vem música por aí, viu, Helena? Ó, legal, Vai vir música. sempre bom, sempre Aí bom. sim. Não vou falar quando, estamos acertando ainda, mas vamos ter MC aqui na mesa. E a gente vai trocar um papo bem legal sobre música. E não só música na questão da arte que ela é, mas como é empreender com música, né? Porque, assim, não deixa de ser um empreendimento. A gente precisa divulgar, a gente precisa ter tomada de decisões, pesquisa de público, enfim, tudo isso envolve. Ô, diretor, me tira uma dúvida aí que eu tenho certeza que deve ter muita gente se perguntando isso. Quando fala em MC, a gente pensa em funk. Rap também. Não é aqueles Trap. funk maluco lá, que fala um monte de boboseira não, né? Ah, não. Porque eu até gosto da batida do funk, mas não vira. Como é que é isso aí? Dessa vez não. O funk tem muito disso, né? Porque é o que atrai, é o que as pessoas gostam de ouvir. Porque... Seria o novo MPB, talvez? Música popular brasileira. Entendeu? Porque já é o tipo popular, né? Exatamente, esse exemplo da MPB. Eu quero ouvir uma música, só que eu quero que essa música me traga informação, algum senso crítico. Aí a gente vai procurar algo assim. Mas você vai ouvir uma música pra chacoalhar, você não tá ligando se o cara tá falando de... Enfim, né? Dependendo da cachaça. Gente. E aí, como é que vocês lidam com música? O que vocês mais ouvem? Você ouve bastante música, Helena? Eu nunca te perguntei isso. Eu ouço muita música. Que estilo você mais gosta? Eu gosto de rock, eu gosto de música dos anos 70, 80. Essas são as músicas que eu gosto. Uns antigos. Gente, agora peraí. Já que eu falo de música, eu adoro sertanejo, Bruno e Marrone. Eu gosto muito. Sertanejo Adoro universitário. Forró, adoro forró, eu danço forró. Você dança forró? Adoro, eu forró, bolero, sertanejo universitário, samba, Aí dança de sim. salão, eu adoro. Já tá até aqui que embaixo legal. mexendo. É isso mesmo, pior que Eu gosto dos modão também. Chico Mineiro. Puta, eu gosto. Tinoco, Opa! velho. Felipe Tinoco. Milionário Zé muito Rico, eu bom. curto também. Milionário Eu tenho Zé Rico família é lá bom. inteira. Sou bem eclético também, curto... Legal. Pessoal, vou dar um alô pro chat aqui no Facebook. Daniel Santos, tudo bem? Como é que você tá? Cris Veras, boa noite. Gente, Mata Hari, vou nem perguntar pra você, porque você gosta de rock, eu tenho certeza. Na sua cara eu tô vendo aí AC/DC, Gosto. Iron Maiden. Sim. Bem, LED. Você é mais do metal ou você é mais do rock clássico? Eu gosto mais do Scorpions, rock clássico. Scorpions, U2, Scorpions, Aerosmith. Aerosmith, Isso. muito bom. AC/DC. Também. Curte AC/DC, Ed? Curto. Eu sou bem eclético, né? Eu curto... Você tava falando que você curte um rap, Não, que rap assim, você curte? Rap nacional, internacional também. Racionais, tipo, Racionais, Eduardo, Facção Central. Trilha Sonora do Trilha Gueto. Sonora do Gueto. Bom. Muitos. Eu sou bem eclético. Curto também os flashbacks das antigas. Opa, Nossa, tá eu de Também volta. gosto de flashback. É bom pra caramba. E aí, Érica, o que você me diz de música? O que você curte de ouvir? Eu gosto bastante de sertanejo, MPB. Eu sou mais light. Entendi. É mais o tipo de música que a gente escuta na festa. É. Você costuma ouvir música sozinho? Porque eu, por exemplo, tava falando pro pessoal antes da gente começar. Eu não consigo ficar um dia sem ouvir música, pelo menos 50% do tempo. Eu também. Me incomoda, assim, é meio horrível. Eu gosto de fazer faxina em casa ouvindo música. Parece que dá um gás. Que legal. Distrai, né? Tem um fazendo detalhe, faxina. eu também gosto de música hebraica. Música hebraica? Como Nossa, é isso? essa é boa. Essa Eu gosto. Tem uma banda muito boa, Midor Ledor. Eu vou querer ouvir isso aí. Meu, pra é muito saber como bom. é que é esse Muito negócio. bom. Eu gosto. Foi interessante você puxar esse assunto, porque eu escuto bastante música da Europa, e não só espanhol ou britânico. Eu escuto... Tem uma banda chamada Faun. Eles são da Polônia, se eu não me engano. Mas... Não, eles não são da Polônia, eles são da Holanda, eu acho. Enfim, mas música da Polônia eu também escuto. Bastante coisa voltada para aquele estilo de músicas pagãs, você joga no YouTube, né? Eu gosto bastante para trabalhar, é bem relaxante, bem legal. Música celta, né? Música celta, isso, é esse o termo. E falando de música ainda, vai ter no nosso Instagram uma enquete
para saber que tipo de música ao vivo entre aspas, né? A gravação ao vivo vocês gostariam de consumir. Eu, por exemplo, sou guitarrista e é um conteúdo interessante que, se for do agrado aí dos nossos queridos ouvintes, porque vocês que fazem acontecer essa parada aqui, a gente pode trazer. Falando de convidados ainda, e já que a gente falou de música celta e cultura pagã, estamos vendo também, não vou falar o dia novamente, de trazer aí uma convidada que é bruxa. Vocês sabiam que existem bruxas hoje? Sim. Só Ah, segue o Ica, não, né? e existe Existe. mesmo. E Nossa, existe gente, lá na muitas. rua tem duas. Meu Deus. Yeah. Umas Tem até medo de bruxa- perguntar pra As Helena por tiazinhas que quê. fica na janela Não, olhando. tem umas bruxas lá que eu vou te contar um negócio. Tipo, bruxa do 71? Existe sim, gente. Usa muito ocultismo, essas bruxas? Tipo, esse termo? Sim, Seria sim. mais o- Na verdade, é bem amplo isso. E eu falo até com certa propriedade porque eu pratico bruxaria natural. Eu não vou falar, eu sou bruxo, porque quando eu falo isso, o pessoal pensa, mexe com o demônio. Sei lá o quê, sim, com o a maioria diabo. pensa isso. Vira macumbeiro. Conceito, né? Pô, Se eu for- fala desse negócio aí, que Isso história é um é essa preconceito, bruxaria você nem natural aí. conhece. Explica aí como é que é esse negócio de bruxaria, Bruxaria natural. natural, basicamente, é... Voodoo, enfia umas agulhas lá? Não. Não acontece. Essa parte do voodoo que o pessoal puxa, eles sempre pensam no satanismo, né? Que é um culto que hoje é bem ativo. E uma coisa que quase ninguém sabe é que... Sabe o que tem de Satã no satanismo, Helena? Não sei não. O nome. Só o nome. Satanismo. Porque o princípio dessa cultura, né, desse segmento, é simplesmente você considerar que quem é Deus, quem é mais importante no mundo é você. Então, O budismo prega isso. exatamente. Eu sou budista. Segue a mesma analogia. E, na Você verdade... é o seu Deus, né? Você é o Exato, sim. E isso é meio curioso, porque se a gente for pensar nisso, tem um pessoal que fala que é cristão, mas não é praticante. E se ele não é praticante, quer dizer que ele tá mais perto do satanismo, seguindo esse contexto que eu falei agora, do que do cristianismo. Vai falar um negócio desse com o Olha, cristão. eu pra acho você que ver o tá negócio. mais pra vagabundo, porque inventaram. Quando você pergunta, você é o quê? Ah, eu sou espírita. E você? Eu sou bandista. E você? Eu sou católico não praticante. Eu falo, que sacanagem. Mas Murilo, vamos às que perguntas. inventou Olha esse lá. negócio aí? O chat tem pergunta pra gente, pode mandar, Opa. pessoal. A gente vai respondendo. Manda as perguntas pra nós. E... Quem que aqui é católico não praticante? Eu já fui católico. Não praticante? Não, eu já fui coroinha. Eu já fui coroinha, Já eu fui ia falar isso coroinha na agora. Já igreja. fui coroinha. Eu já fui catequista, Olha! Que Ele que é legal. catequista. Muito louco. Legal. mas hoje eu sou católica não praticante. Não, ó, católico não praticante. Eu já fui ateia, gente. Até os 33 anos de idade eu era ateia. Ah, é? E o que te fez mudar, assim? Então, isso aí dá um programa. Eu não tive muita opção, não. Eu não mudei por opção, não. É Eu fui mesmo? obrigada. Fui Caraca. obrigada. Casamento? Não. Eu tive que escolher entre esquizofrenia ou espiritismo. Que Aí nem- eu fiquei com o que era mais aceitável. E aquele tipo de pessoa que não acredita, tipo assim, tem uma religião, mas acredita num Deus, assim, tipo... Em outros deuses, se não... Não, não acredita num Deus, tipo, acredita na fé, mas não tem religião. Eu É o conheço meu muita gente caso. assim. É o meu caso. Eu acho que a É, maioria não tem das não pessoas segue são uma assim. religião, mas Sim. tem uma fé pura. Porque, né? falando sério, Isso você... A é maioria o quê? do pessoal das É ateu? Esse é ateu ou não? Não, o ateu ele não, Não tem acredita crença nem- nenhuma. Aquele cara que, Isso. eu tinha Nasceu, amigos, cresceu e morreu. eu tinha amigos que se diziam ateus, mas eles acreditavam em sorte, em pé de coelho. O ateu não tem crença. Até 33 anos eu fui ateia. E eu digo para vocês, Aquela história, se não vai pelo amor, vai pela dor, né? E como você sente comparando agora que você é cristã e antes o que É você... boa pergunta. então, O que você acha que é melhor? na verdade, não mudou muita coisa. Uhum. Eu só tive que aceitar o que eu não tinha como deixar de aceitar, gente. Sim. Tem coisas na tua vida que você quer e tem coisas que você tem que aceitar. A gente sabe. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, eu não acredito em Deus, eu fico na minha, porque eu posso falar uma coisa para vocês com propriedade. É a mesma coisa que o cara fala assim, eu não acredito no ar. Ele tá aí, né? Não acredita, mas Então, tá aí, todo mundo você não vê, respira. mas E tá aí. justamente esse ponto é interessante, Entendeu? porque se a gente puxa várias discussões, na maioria das vezes a gente escuta
sim, a gente sabe que existe algo maior. Sim. Só que algumas pessoas não aceitam o quê? E, por exemplo, no meu caso, eu sei que existe algo maior, só que aquele Deus que eu leio na Bíblia não condiz muito com o que eu acredito, entende? Então, o que eu faço é a criação de arquétipos, o que está muito ligado à bruxaria. O que é a bruxaria? Na bruxaria, as pessoas cultuam vários deuses, tem Hecate, tem o deus Fauno, que é o deus verde, tem, assim, uma gama enorme de deuses. Eu já vi livros que a gente cultua gnomo, tipo essas coisas mesmo. Sim, e... Sério? Tem pessoas que são assíduas, que acreditam, sim, gnomos existem, enfim. E tem as pessoas que são o meu caso, que na bruxaria natural eu pratico essa relação. Vamos pegar esse exemplo dos gnomos. Que na bruxaria natural os gnomos eles são como se fossem os animais de estimação do elemento terra. A gente chama de elementais, animais elementais. Elementais. E para mim funciona como um arquétipo, assim, eu acredito que como muitas pessoas, para muitas pessoas, porque eu sei que existe algo lá em cima ou embaixo, não sei. Existe algo que controla ou criou e Sim. esse algo, para eu conseguir lidar com ele, para eu conseguir falar o que eu quero, para eu conseguir entender e tirar minhas conclusões, eu preciso de um nome, eu preciso de pensar em alguma coisa. E por isso eu tenho o meu panteão particular, né, que tem gente que chama isso de magia do caos, que é acreditar em um deus de uma religião, um outro de outro. Tem vários deuses, né? Tem gente que Cada um cultua acredita. Anubis e Cristo ao mesmo tempo, enfim. Que nem, deixa eu perguntar, Helena, você é espírita hoje? Você se considera espírita? Eu não me considero, não, eu sou. Você é? Não, Você pratica? Você pratica? O espiritismo não é uma coisa que se pratica. Você Uma coisa- é ou você não é. Porque, não, É uma deixa eu te contar filosofia de vida. um fato, Entendi. assim, eu nunca acreditei em espíritos, essas coisas de filme de terror, nunca na minha vida. Só que minha mãe, ela é mesa branca, ela toca, né, vai na Umbanda e tal. Beleza, respeito, normal. Só que aconteceu um fato comigo que eu vi uma pessoa que estava comigo há um bom tempo, né? Era uma ex-namoradinha aí. Tipo, acordou meio de madrugada, meio virada. Quando eu fui ver, ela tava rabiscando o chão, assim, que nem aquela mina do... É sério, Uhum. eu até filmei isso aí. Caralho. Qualquer dia eu posso trazer aqui pra vocês. Que Não sei doideira. começou a falar umas línguas estranhas, o olho ficou vermelhão. Eu falei, nossa, Ela que brisa falou é uma essa? língua que você nunca viu ela falar? Ela não falou o português, ela falou um negócio baixinho lá, começou Dá a... um insight na gente, né? Agora você sabe que tem alguma então, coisa. aí eu vi, eu falei, mano, eu não acreditava. Eu falei, meu, que é isso aqui? Aí minha mãe, como é da mesa branca, ela falou, é Paluaê, sei lá, alguma coisa assim. Que Ela falou o nome nela, encarnou nela. Aí levou ela lá pro local lá e quando eu fui até, porque eu frequento, eu não tenho um preconceito, eu fui lá com a minha mãe, conhecer, e quando, eu acho que como que fala? O Pai de Santo, né? Eu acho. Viu a pessoa lá, tipo, não sei que conversou lá e ela meio que desabou lá no meio. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, você não fingiu não, né? Ela, não, o negócio aconteceu mesmo. Então, eu não acreditava, mas quando eu vi, eu filmei isso, eu falei, Você meu, já que louco. chegou a visitar como que eu posso dizer? Uma gira da Terreiro? Umbanda ou do... Não, é terreiro Mesa Branca, Fala que é terreiro, né? Você tava no terreiro? Sim, com a Quando minha isso mãe. aconteceu? Ah, entendi. E quando... Porque assim, minha mãe, como acredita nisso, fala, vamos lá pra tirar esse espírito dela. Aí Pessoal, foi deixa lá... eu dar mais boa noite aqui, licença. Ah. Pra Rosimeire Lima, boa noite. E Sidney Davis, e aí, como é que tá, Sidney? Pode continuar. Não, foi isso. Aí o Pai de Santo lá, não sei, conversou com ela lá, e ela meio que caiu assim. E é Meu muito louco. interessante porque a gente vê nesses eventos que não tem como a pessoa estar fingindo, né? Tipo, não tem como tantas pessoas estarem fingindo ao mesmo tempo. Não, ela eu acreditei porque ela nunca. Isso, entendeu? Nunca foi em terreiro, ela. Uhum. E ela aconteceu com ela. Que louco. Você é religiosa, Érica? Sim, mas hoje eu não pratico, eu tenho fé em Deus, Você é né? cristã. Eu acredito e então é o que me move, né? Uhum. Então, Não hoje praticante. eu não sigo nenhuma igreja, né? Legal. Mas eu mantenho a minha fé, eu acredito, né, que tem um ser, né, Uhum. Ser Deus, maior, né? um ser maior que me protege, que me guia. Legal. E eu ainda tenho muita convicção do catolicismo, Uhum. mas a gente acaba seguindo outras coisas, né? A gente vai
tirando a venda dos olhos algumas vezes. Você chegou a né? experimentar outros campos da religião? Sim, eu já fui até uma vez com um namorado também no Banda. E aí, você gostou? Como é que Não foi? gostei, Desculpa a não. ignorância. Não gostou? Por causa do som, né? Muito barulho. Tem pessoal que não gosta por causa do barulho. O que é Eu panda, adoro. gente? Eu particularmente não me adoro. senti bem, não me senti bem. Desculpa a pergunta, o que é panda? O Banda. Ah, Umbanda. Ah, É. desculpa, entendi, panda. Panda. Ubanda. Eu fui também Eu entendi na... panda, sério. Religião do panda. É. Brotinho. E eu fui também na igreja evangélica, né? Mas não me firmei Legal. nenhuma. Também Mas já- é importante a gente ter fé, né? Sim, é Acreditar. o mais importante. Porque a gente não tá aqui do nada, né? Uhum, Alguma força, né? Aham. Algum ser superior colocou a gente aqui, né? Isso aí. Era da É. Helena. Ah, Helena. Pessoal, vamos passar a bola para Helena, porque ela tem um papo para falar com a gente. Mas antes, só um último ponto, né, para falar dessa questão de religião. Perdão, Matahari, eu não te perguntei, você é religiosa? Sou cristã, né? Com essa cara. Praticante Essa ainda. cara, ouvindo rock. Mas eu fui kardecista por 10 anos. Estudei toda a literatura de trás para frente, frente para trás, praticante também. Muito Independente da tímida. religião, a gente sempre tira uma filosofia interessante, né? Sim, eu acho que todo lugar que a gente passa, a gente aprende alguma coisa. E aí você chega um momento que você fala, eu quero algo novo, eu quero conhecer algo novo. Aí você Sim. parte para outros caminhos e você vai nessa busca, que eu acredito que é a busca e a evolução de cada um, do indivíduo, que ele quer chegar mais próximo do que seria, né, Show. o ser supremo, né, Exato. o nosso Legal, cada um criador. tem uma religião aqui, né? No geral, a gente vê que todas as religiões acabam passando a mesma mensagem, né? Isso. E o interessante é que eu vou falar na questão da bruxaria, mas na minha opinião cabe para todas as religiões, é porque eu tenho mais contato com isso. O que acontece? Se você tenta trazer uma explicação lógica ou, assim, literalmente explicar o que acontece, se você traz de uma forma mais racional e menos intuitiva, menos mística, a gente percebe que tudo isso, na verdade, está voltado ao nosso autoconhecimento. A psicologia é mais voltada para o autoconhecimento e questões do nosso ser mesmo. A gente, na verdade, na bruxaria eu descobri que se eu não acreditasse nessas coisas da bruxaria, eu continuaria praticando porque é uma forma de eu me controlar. De eu ter o meu autocontrole, de eu ter os meus princípios, meus valores. Eu acho isso muito interessante. E já que falando de psicologia, vamos falar aí com a profissional da área. E aí, Helena? Vamos lá, gente. Mas antes, vamos agradecer aí alguns amigos que estão Opa! colaborando aí com o nosso programa. Lembrando a vocês que hoje é o segundo programa, nós estamos ainda fazendo alguns ajustes, nós teremos os quadros bem delimitados, mas, por enquanto, esse bate-papo é mesmo para a gente se adaptando, os nossos amigos saberem que a gente tem o programa Quem Falou, que volta e meia o Murilo esquece de falar o nome do programa, Quem Falou, e a gente precisa lembrar Seu quem podcast falou. de conteúdo informativo e interativo. Olha, ele tem uma voz Quem tão falou? bonita. Fala de novo aí. Quem falou? Fala Quem de falou? O seu podcast de conteúdo interativo e informativo. É isso aí. Bom, gente, antes de eu começar, eu quero só repassar uma coisa que o Edmar falou. Cada um aqui tem uma religião diferente. Sim. Interessante. A Érica é Não praticante. Católica. não praticante. Essa religião é legal. Que é Católica. o Eu sou Edmar, budista. Budista. Ah, você é Eu budista. sou evangélica. Não. Tu é evangélica? Sou. Com essa cara aí. Meia torta, mas sou. É bruxo, macumbeiro? Como é que é o negócio? Eu não tenho religião, eu sou religioso. Ah, você é igual a Érica, não praticante. Eu tenho religiosidade, mas não tenho religião. Ah, tá certo. Tem religiosidade, mas não tem religião. Muito bom. E eu sou espírita. Legal. Bom, a mesa tá bem Show. composta. Até acho que a Rosimeire ali falou que o assunto tá muito interessante. Legal. A Opa, boa noite, diversidade. Rosemary. Tudo bem? Como é que você tá? Diversidade. Legal. Manda sua pergunta aí. Manda aí que a gente responde, a gente conversa. Bom, vamos lá, pessoal. Hoje eu preparei um conteúdo aí bem bacana. E, na verdade, hoje vai ser o início de um assunto que eu vou tratar por 3 programas, que é sobre
o pensamento. É sobre o pensamento. Deixa eu colocar aqui. Fica mais à vontade. Pensamento mesmo. Pensamento. Consciência e tal. Não. Não, pensamento. Não, literalmente. Porque o pensamento é muito amplo, né? Exatamente. Muito. Não, por isso os 3 programas. É isso aí. Por isso os 3 programas. E eu quero perguntar uma coisa para vocês para desenvolver o assunto. Agora é papo cabeça, tá? Opa, Quem estiver aí ouvindo, vou pedir para prestar atenção, porque se não pegar o início, não consegue seguir o raciocínio. Érica, você, aliás, todos vocês aqui, vocês já pararam para pensar por que estão pensando? Já, e toda vez que eu tento, eu chego perto da insanidade, aí eu volto. Eu acho que é algo incrível. automático, né? Não tem Sabe o que eu explicação. costumo pensar muito? Ah, E se não existisse nada? Se não existisse nem o meu pensamento? O que ia ser? Não ia ser nem preto, porque preto não ia existir também. Você ia ser um plâncton, tipo. Entende? Não, mas o plâncton ainda tem outros plânctons, ainda tem um ambiente onde ele tá. Que louco, né? e aí, Érica, você já pensou? Vou te falar uma coisa sobre Fala o aí. pensamento, mas fala ela. Não, pode. Não, pode. Não, eu não fico muito me questionando, não. Eu acho que eu preciso me questionar mais, Helena. Eu posso. Vamos lá, Acho vamos que lá, você vamos lá. deve concordar com isso, né? Vamos Acho lá. que o pensamento ele é energia, né? Não sei se quem já leu Lei da Atração fala muito disso. Uhum. Né? Tudo que você pensa atrai. Então, por exemplo, o Wi-Fi está sendo transmitido aqui, você não está vendo. Uhum. Pensamento, acredito que seja da mesma forma. Então você atrai o que você pensa. E não só ficar pensando, você tem que pensar e agir também. Esse né? é um princípio da Esse é um bruxaria princípio. também. Ah, legal. Na bruxaria tem a questão da varinha, Não serve, do né? caldeirão, da vassoura, mas o mais importante para que você... Porque a magia existe na bruxaria, você fazer as coisas acontecerem sem explicação científica. E o embasamento disso é que a sua intenção que vale. Então, vamos supor que você está lá aprendendo a fazer um feitiço para trazer sucesso numa entrevista de emprego. O mais importante ali não é a varinha que você vai usar, a folha de louro, que a folha de louro representa a prosperidade na bruxaria. Na verdade, é a sua intenção, o ingrediente mais importante. O pensamento mesmo, você tem a intenção, enfim. A gente recebeu um comentário da Rosimeire. Que legal. Já frequentei a igreja católica com meu filho, ele passou com o Espírito Santo e eu caí na igreja. Não sei o que aconteceu, mas hoje eu me sinto muito feliz na Umbanda. Que bom, Rosimeire, que você achou um conforto. Uma aí coisa na que ela Umbanda. disse, acontece muito. A minha mãe, ela é católica e também está na Umbanda. Tipo, bem louca, ela frequenta as duas. Legal. Entendeu? Legal. Tem A maioria do bastante. pessoal que está católica, às vezes na igreja, frequenta, vai conhecer e acaba gostando. O importante é que a pessoa se sinta bem, né? Que Sim, se sinta confortável. isso é importante. Não é seguir uma doutrina e tal. O que você falou do pensamento, Acabou o Helena? seu quadro, diretor? Senhoras e senhores, acabou o meu quadro. Olha só. Tá Agora tão a gente bom, vai. né? Passa muito rápido. A gente vai focar o Muito papo bom. agora com a Helena, porque ela já inclusive começou aí com a pergunta do pensamento. Responde aí nos comentários vocês, pessoal. Vocês já pensaram em pensar, tipo, por que a gente pensa? E esse tipo de doideira que deixa a gente louco para tomar vários cafés? Nossa, da onde saiu isso? Quando você pensa muito, você não fica tomando café, fumando cigarro? Eu faço isso muito, cara. Tomar café, nossa, adoro café. Mas se eu tomar muito café, por exemplo, à noite, eu não durmo. Sério? Nunca aconteceu comigo. Energético e café, eu sempre tomei de boa. Ô, Helena, na área da psicologia, o pensamento, o que você entende disso, assim, na sua área? Eu quero ouvir do profissional agora. Explica pra nós aí. Vocês perceberam como o pensamento dá medo? Dá medo? Dá medo. Todos vocês aqui, vejam bem, eu fiz uma pergunta e eu sabia o que ia acontecer. E aconteceu exatamente isso. Em questão das nossas deixa a Matarra respostas? parar de cochichar ali, porque ela Ai, tá Matarra. no ar, ela tá. Ela Vai tá dar uma bronca nela, é ao vivo mesmo. Desculpa, Helena, fala aí. Eu perguntei se vocês já pararam para pensar por que estão pensando. E todos vocês, sem exceção, eu já fiz palestras sobre esse assunto e sempre Todo mundo fala acontece a a mesma mesma coisa. Não, as pessoas fogem.
Fogem. Fogem. Mas aqui não tem uma resposta. Que eu acho, não é automático o pensamento? Que é Penso, automático. logo existo. Isso logo existe. Não, filósofo. Vejam bem, Falei. a nossa mente é como se fosse... Eu vou falar de uma forma bem simples, pessoal, mas nos próximos programas eu vou me aprofundar mais. A nossa mente é como se ela fosse um outro eu. Um outro eu. E ela nos controla. Ela nos controla. Então, tudo o que coloca ela em xeque, ou que pode te levar a começar a perceber que você está sendo dominado, e eu vou falar muito nos outros 2 programas sobre dominação. Quando a mente percebe que você pode estar sendo dominado, ela começa a te guiar e te afastar da percepção. Quando você vai percebendo que você está sendo dominado, ela dá um jeito de te tirar dessa percepção. Então, você começa a agir inconsciente. Você não sabe o que você está fazendo. Você está pensando, acreditando que você está consciente do que você está fazendo, mas você não está. Todos vocês aqui não perceberam que a mente de vocês começou a afastar vocês de algo que é muito perigoso para a mente, para ela. Ela não quer ser dominada. E se ela gosta da zona perceber... de conforto, né? Não tem nada a ver, mas a gente chega lá. Quando a mente percebe que você olhou para ela e pode dominá-la... A gente dispersou mesmo, Aí realmente. dispersaram, todos dispersaram. Uhum. É o subconsciente. Isso. É que aqui, louco, né? aqui é num programa de rádio, a gente tem pouco tempo. E, como eu disse para vocês, é o nosso 2º programa, a gente está fazendo os ajustes. Mas, só para lembrar os ouvintes aqui o seguinte, nosso programa vai ter um quadro que se chama Comportamento e Empreendedorismo. A parte de comportamento e empreendedorismo sou eu que vou fazer. Então, a gente vai tratar muitos assuntos aqui que vai deixar vocês pirados. Vai terminar o programa e vocês vão sair meio azuretados. Legal. Porque eu vou conduzir vocês por um caminho que vocês nunca trilharam. E hoje foi só uma pequena amostra. Todos vocês dispersaram sem perceber. Vocês viram que eu fiquei calada? Eu estava observando para ver se alguém ia por outro caminho. Não, mas todos. Mas tem gente que vai pelo outro caminho? Já aconteceu? Só pessoas que estudam bastante, os filósofos, Então. psicólogos já Descobri experientes. que eu sou burro. Não, Eu você pensei não nisso, é eu falei, burro. não vou Você falar. é um ser humano que age como 99% das pessoas agem, independente da idade, porque a nossa mente não tem idade. Tá? Quando a gente fala de mente, vocês não podem pensar na mente de uma criança, um adulto, um velho, porque o comportamento vai ser o mesmo. O mesmo. Todos vocês dispersaram. Quando a mente percebeu que, por um segundo, vocês poderiam olhar para ela, ela dá um jeito de te distrair. Isso acontece muito, por exemplo, quando você está estudando, quando você está trabalhando, quando você precisa se concentrar. Percebam que vocês têm vontade de levantar, de ir no banheiro, de fumar um cigarro, de parar para tomar um café. Vocês viram o que o diretor falou? Ah, não, quando eu começo a pensar muito em pensar no que eu estou pensando, dá vontade de tomar café. Porque todo mundo aqui sabe qual é o efeito do café. Estimula. Sim. O café, ele te dá um ânimo, ele te dá um certo prazer, o açúcar faz a mesma coisa, para que você não se aproxime de um campo proibido. Quem aqui gosta do Luke Skywalker, Darth Vader, Sim, eu gosto. Jedi, Star Wars? As pessoas que não gostam, na verdade, sim. Fala mais perto. Na verdade, é o seguinte, o Star Wars eu uso muito nas minhas palestras porque tem muita coisa ali que mostra tudo o que eu vou tratar nos programas. O domínio da mente. E eu não estou falando da mente, da lei da atração, não estou falando disso. Eu estou falando de algo que talvez vocês não tenham lido e nem parado para pensar ou escutado. Boa. O meu quadro Tudo vai ser uma novidade total, porque eu vou tratar de coisas aqui que vocês já ouviram, mas por algum motivo
vocês foram afastados, como aconteceu hoje. Pode Helena, falar, vou te diretor. pedir um minutinho, só para, primeiramente, boa noite, Vlad, pra gente cumprimentar Vlad, o Vlad, ele Vlad, estava Vlad. aqui. Ele estava aqui no nosso último boa noite programa. a todos. Como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Que ótimo. Meio corrido, né? Mas faz Fechou. parte da vida isso daí. Já chegou num papo cabeça aqui, hein? Já- Chegou na hora já cheguei, certa. Achei muito interessante, mesmo porque eu tenho hiperatividade. Ah, sim. E o que acontece? A minha mente trabalha muito rápido, muito mais rápido do que eu. Uhum. Então, conforme a Helena estava falando, eu estava lembrando aqui. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade, se eu tenho que redigir um texto ou um trabalho de criação, minha mente ela vai criando e o tempo que eu paro para escrever, isso acaba me irritando, porque eu tenho Entendo. que frear minha imaginação, frear meu pensamento para poder para Focar, o né? físico acompanhar. Uhum. Isso para mim é bem irritante. É complicado, né? E me lembrou também uma frase do Raul Seixas que falava: pena não ser burro, não sofria tanto. Então, pessoal, deixa eu dar mais um salve pro chat. Marisa Vaz, tudo bem, Marisa? Ó, nome alemão, hein? Eu e a Isabela estamos assistindo. O inconsciente traz o desejo, a vontade daquilo que não se tem acesso. Atuo com hipnose e trago a reflexão e vivências para os pacientes daquilo que o livro das limitações e da falta de acreditar em si mesmo. Que interessante. A Cris Veras já foi católica praticante, mas em 2018 ela se decepcionou muito com os religiosos e agora ela continua como agnóstica. Que legal. Show de bola. Olha só, temos mais hipnóticos aqui. A Helena é especialista nisso aí, né? Vamos lá, Fala pra Helena, nós aí. prossegue, senão a gente fica falando Eu até amanhã. sou técnica de hipnose há mais de 25 anos. Ó. Manda Sou bem, eu já vi, hipnotista eu já clínica. vi, gente, é cabuloso. mesmo. Eu sou eu tenho bastante conhecimento, bastante mesmo. E sem nenhuma modéstia eu posso dizer, porque eu sou da época que quando a hipnose ela era estudada, não tinha nada no Google, não tinha internet, gente. Eu tenho 54 anos. Eram livros, né? De biblioteca. Então eu tive que ler muitos livros, e eram livros, sabe, de muito livro. Hoje você encontra muita coisa na internet, muito artigo bom, mas a base mesmo eu garanto para vocês que ela está confusa. Eu sou hipnotista. Esse é um assunto também que eu vou tratar em outros programas, tá? Vocês já fiquem sabendo. E eu conheço bastante. E eu digo para vocês que hoje, quando se fala em hipnose, a gente ouve. Vou pegar leve. A gente ouve falar muita besteira. Uhum. Tá? A gente ouve falar muita bobagem. Então, mas o assunto de hoje não é esse. Como vocês já perceberam, o meu quadro ele vai abordar coisas que vocês nunca pararam para pensar. Por exemplo, né, se fala em pensamento, se fala em autoajuda, tudo isso a gente vai falar, mas eu garanto para vocês que vocês irão ouvir coisas que vocês nunca ouviram, coisas que vocês não acreditam. Eu não fiz Aham. O que aconteceu aí, pessoal? Vamos lá. Bom, então vamos voltar a falar do pensamento. Isso aí. Se eu perguntar para vocês o que é pensamento, olha o que vai acontecer, pessoal. Érica, o que é pensamento? O que é o pensamento? Agora que ela escutou. Nossa, me pegou. Eu acho que é aquilo que vai surgindo na nossa cabeça e que a gente vai focando, e que a gente vai desejando ou vai querendo mudar algumas atitudes que a gente tem no dia a dia. Eu diria que o pensamento, desculpa interromper, é um fluxo de estímulos. Estou errado? Teoricamente é muito bonito. Entendi. Mas... As pessoas criaram explicações para falar de algo que é muito profundo, que é muito difícil de se explicar. Então, quando você não sabe uma coisa, aparecem os sábios, os teóricos, criando palavras para explicar. Mas eu adianto para vocês uma coisa. Todos nós, hoje, independente da nossa idade, não conhecemos algumas coisas de forma consciente porque não há palavras para explicar. Tenham certeza total do que eu estou falando. Exato. Então, todos nós não conhecemos de forma consciente.
mas nós sentimos que existe e usamos de forma equivocada por não entender. Nós não temos vocabulário suficiente para explicar algumas coisas. Então, você dá exemplo, você fala de alguma experiência que você teve, porque você não sabe explicar o que é o pensamento. Então, nós vamos trabalhar sobre esse assunto e eu vou tentar fazer o que a mitologia fez um dia. Aquilo que não se tinha explicação, se procurava algo mais próximo possível para te fazer compreender o que era. Mas não exatamente era aquilo. Entendo. Né? Que louco. Então nós vamos. Não era aquilo. Por exemplo, Exatamente. uma coisa que eu sempre o falo. meu quadro vai ser. Complexo, hein? O meu quadro vai ser para quem Queimar sabe. os neurônios. Quem vir assistir o meu quadro já tem que vir preparado. Vou até dar umas dicas, porque primeiro que vocês vão perceber, algumas pessoas vão se sentir irritados, outras vão se sentir entediados. Outras vão lembrar de alguma coisa urgente que precisava fazer, mas eu garanto para vocês, eu sei do que eu estou falando, que, na verdade, é a mente de vocês tentando evitar que vocês ouçam, que vocês acompanhem, porque vocês vão se aproximar muito dela. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal, sou orientadora empresarial há muito tempo, e não foi à toa. Eu não escolhi ser. Eu estudo muito o comportamento, não foi exatamente por uma opção. Um dia eu falei assim, olha, eu vou estudar o comportamento. Eu tive muitas experiências na minha vida, desde criança, que ou eu tentava entender o que estava acontecendo, ou eu enlouqueci literalmente. Eu não sei se vocês conhecem pessoas que tá bem. Puxa na memória. Pessoas que estavam bem, estavam tranquila, pai de família, ou às vezes. E aí, do nada, o cara pira. Uhum. O cara pira. No Guarujá, por exemplo, na balsa, eu lembro, há uns anos atrás, tinha um cara lá, ele atravessava para lá, quando chegava lá, ele passava na catraca, ele nem pagava mais. Ele ficava indo e voltando, indo e voltando. Nossa. E aí o pessoal falava, mas o que esse cara tá fazendo? Pô, porque de manhã, quando eu fui, ele tava, e agora eu vejo... Não, ele fica o dia inteiro atravessando, indo e voltando, atravessando, indo e voltando. E aí perguntavam, o que aconteceu com ele? E as pessoas conheciam, né, a história dele e falavam, não, o cara era pai de família, ele tinha filhos, mulher, ele estava de boa, e aí, de repente, do nada, ele começou a fazer isso. Ele enlouqueceu de uma hora para outra. Deixa eu te perguntar, você como espírita também, você acredita que seja energia ruim, algo do tipo, além do pensamento? Esse exemplo aí? Se eu te responder um sim ou um não, eu não vou responder. Eu não vou te falar a verdade do que eu... Não tem uma resposta aí para isso? Tem. Tem, mas não... Tem, mas quando você diz sim ou não, a pessoa faz uma interpretação. E lembra que eu falei que tem coisas que você não pode explicar porque não existe vocábulo, não existe palavra que seja adequada? Sim. Então é assim, o que eu vou trabalhar com vocês nos meus quadros não tem nada a ver com espiritismo, com religião, com lei da atração, não tem nada a ver. A gente vai entender ou se aproximar de entender como você consegue dominar a sua mente. Desde as coisas mais simples até a mais complicada. Por exemplo, uma pessoa que sofre uma decepção. E ela fica anos e anos remoendo aquilo, repassando aquilo. Ela está trabalhando, de repente vem aquilo na mente dela e ela não consegue apagar aquilo. Acontece com todo mundo. E por que isso acontece? É isso que eu vou trabalhar com vocês. Qual é a força que leva você a fazer o que você faz? Uhum. Dá para você dominar. No Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, não, Guerra nas Estrelas não né? Guerra nas Estrelas. Eles falam muito do lado negro da força. Sim. E o que eles falam ali? Que se você conhecer o lado negro da força, você se corrompe. Então, para você ser do bem, você não pode conhecer o lado negro da força.
E se eu disser para vocês que isso tem tudo a ver com não coma a maçã? Religião, né? Não, Entra não muito tem nisso. nada a ver com religião. Eu acho que encaixa naquela analogia que eu fiz em relação ao satanismo. Porque quando a pessoa descobre que é simplesmente ela cultuar a ela mesma e mais ninguém, eu acho que é um pouco desse lado. Não, o que eu vou mostrar para vocês vai muito mais longe do que isso. Entendi. Vai muito mais longe do que isso. Uma- Isso são explicações que te deram para tua mente se acalmar. Tua mente não. Para você se acalmar e não ficar provocando a mente. Então, uma vez que você aceita isso e isso te conforta, te deixa bem, tá tudo certo. Porque se não deixar, você não falou que pira? Exato. E pira mesmo. Sim. E pira mesmo. Se vocês trabalharem para entrar na mente própria e tentar dominá-la, é muito difícil e muito perigoso. Porque ela... Muito perigoso, você pode enlouquecer. E eu vou trabalhar isso nos programas. Tem um pouco Só que, obviamente, fala muito de quarto escuro, né? serão palestras que eu vou fazer. Não serão palestras. A gente vai bater um papo sobre esse assunto para que vocês. Eu quero, com os quadros de comportamento e empreendedorismo, eu quero despertar em vocês questões que talvez vocês nunca tenham parado para pensar, mas que vocês vivem todos os dias e, às vezes, a todo momento vocês estão vivendo isso. É automático, né? As coisas Não é automático, Já percebeu porque você permite. Então, já percebeu quando você faz as coisas, tipo, trabalho, casa, trabalho, parece que você entra no automático ali que você nem percebe. Isso tem a ver com o que você está falando? Tem a ver, mas na verdade é o seguinte, isso é uma atrofia. É uma atrofia. É como uma mulher que usa salto alto o tempo inteiro. Eu não sei se os homens não sabem, se sabem. Nós temos um ligamento aqui no tornozelo. Se você usar salto alto o tempo inteiro, isso para os homens também, tá? Chega uma hora que você não consegue mais pisar com o sapato baixo, porque você atrofiou esse ligamentozinho. E aí, para você pisar reto, você tem que esticar. Só que você atrofiou isso aqui. Aí força a coluna. Acontece isso com a nossa mente, mas não é tão simples como vocês estão pensando. Isso acontece conosco desde que a gente nasce, já vem dos nossos pais, já vem dos nossos avós. E é por isso, senhores, que pessoas que conhecem do que eu estou falando conseguem dominar e liderar grandes massas sem nenhum esforço. Me diz uma coisa, Helena. Eu sempre tive medo de altura. Então, eu morava no 6º andar. Se eu ia na casa de um amigo que morava no 8º, no 10º, para eu chegar na janela, eu tinha que abaixar no nível da janela, grudar as mãos assim, que nem gato, aí devagarinho e olhando para... Isso é uma coisa que me incomodava muito. Até um dia que eu escutei uma frase que falava assim: a ação cura o medo. Aí eu lembro até hoje, eu estava voltando da faculdade, encontrei uns amigos lá no prédio, no elevador. Eles viraram para mim: nós estamos indo saltar de paraquedas, vamos. Eu olhei para eles: vamos. E fui na hora. Entendeu? Eu estava chegando da faculdade. Não, na hora, o que me veio na frase foi isso: ação cura o medo. Isso era uma coisa que me incomodava, porque eu falei: um marmanjo com medo de altura... Sabe, para mim era porque o medo limita a gente. Entendeu? Uhum. Isso daí, e eu lembrei de coisas assim quando eu tinha pesadelo, quando eu comecei, por exemplo, eu sou da época do Freddy Krueger, tá? Eu devia ter uns 10, 12 anos, quando eu vi o primeiro Freddy, a Hora do Pesadelo. Eu lembro que eu fui dormir, eu tive um pesadelo, eu não consegui dormir mais. Aí no outro dia eu acabei sonhando com ele, mas eu fiquei com tanta raiva de ter perdido o sono que eu não sei de onde eu puxei uma espada e eu fatiei o bichinho. Sabe? Quer dizer, depois que eu enfrentei, sabe, eu nunca mais tive pesadelo, porque, tipo assim, eu passei a ir pra cima, eu passei a enfrentar. Quer dizer, eu acho que deve ter alguma coisa a ver com o que você falou, esse enfrentamento das nossas dificuldades, principalmente dos nossos medos. Legal. Eu estou errado ou é por aí? É por aí, só que você está assim, bem distante do que eu estou falando.
porque você fala, né? Você enfrentar os medos e tudo mais. Tal. Isso funciona. Mas eu estou me referindo a uma coisa que você não consegue enfrentar porque você sequer consegue chegar perto. Você enfrenta aquilo que você vê, que você sabe, que você é consciente. Dá uma palavrinha com o chat. Pessoal, responder aqui no chat de novo. Miranda Moon, que curioso você falar sobre isso, porque só quem já passou por isso consegue descrever. E quando isso acontece é que vem essa questão do pensamento, os porquês de tudo. E é aí que você começa a se ver e querer se conhecer de verdade. Acho que ela comentou quando a gente estava falando sobre pensar sobre pensar. Deixa eu aproveitar para dar um oi pro Borel. Borel, fala Borel Lobo. Beleza? Mas, enfim... a gente pode dizer que, por exemplo, esse exemplo que ele deu do sonho é algo que aconteceu comigo, praticamente a mesma coisa. Eu tinha, desde que eu era criança, eu sempre fui medroso, eu tinha sonhos recorrentes de estar sendo perseguido por um monstro, algum tipo de coisa. E aí, a partir do momento que eu peguei raiva, eu falei, não, deixa o cara me pegar, eu tô sonhando, eu sei que eu não vou morrer. Aí eu virava, na hora que chegava em mim, eu acordava. Quer ver? Helena, eu vou te contar um fato, uma coisa que acontece comigo, não sei se tem explicação para isso, tá? Por exemplo, desde criança, minha mãe falava que eu, beleza, que eu tenho um sono de pedra, né? Eu durmo e, só amanhã. Só que ela falava que de madrugada eu ficava pegando quando eu era criança, tinha brinquedo, sabe, aquelas coisas? Ficava brigando de lutinha, ficava, sei lá, falando, suando à noite, e isso até hoje. Não que tem brinquedo mais, mas tô falando assim, às vezes, eu tô com a minha namorada lá, por exemplo, ela fala, você tá me batendo aqui, tipo, eu não tô nem vendo, não tô nem sentindo isso, é muito louco, eu não consigo, eu não tô sonhando, sabe? Ou às vezes eu sonhei e esqueci, não sei, isso tem alguma explicação? Vejam bem, quando a gente busca explicação, é complicado, porque tem várias explicações. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês tentar encaixar em tudo que vocês colocaram aqui, tá? Eu vou dar um exemplo. Há uns 15 anos atrás, eu tratei um menino, ele tinha 13 anos e ele urinava na cama. Então, a mãe dele trouxe, eu sou hipnotista, e a mãe dele trouxe para eu tratar. O garoto tinha 13 anos e ele urinava na cama. Pensem no que eu vou falar e tentem encaixar em algumas coisas que acontecem com vocês, tá? E aí, ela já tinha levado ele no médico, já tinha feito de tudo, simpatia, na macumba, no padre, tudo. E aí ela trouxe ele para mim. Então, eu coloquei o garoto em transe e na primeira sessão, geralmente eu consigo o resultado na segunda sessão, porque a primeira é para eu tentar diminuir os bloqueios, tá? Mas com o garoto foi na primeira. Esse caso eu guardei para mim, porque eu achei muito interessante e ele me deu material para eu estudar muito do que eu estudo até hoje. Então, o que aconteceu? Quando ele estava em transe, ele falou para mim que ele tinha sido molestado quando ele tinha 9, ele tinha sido molestado por um garoto de 13, no muro da escola. Ah, nossa. E aí, ele tinha 9, tá? Quando ele completou 13, 9, 10, 11, 12, 13, 4 anos depois, ele começou a urinar na cama. E aí, ele, na verdade, em transe, ele não falou rápido. Eu fui puxando e ele foi me dando pista. Ele foi me dando pista, me dando pista, me dando pista. E aí, quando eu tirei ele do transe, aí eu falei para ele, você pode falar para mim o que aconteceu, porque o que você falar aqui nunca vai sair daqui. Aí ele começou a chorar. Aí eu falei, eu posso dizer o que aconteceu? Aí ele, não. Ele ficou com vergonha? Aí eu falei, mas eu preciso falar. Gente, presta atenção no que eu estou dizendo. Vocês estão focados, a mente de vocês está dispersando de novo. Porque vocês estão prestando na história que eu estou contando. Vocês têm que tentar entender o que aconteceu. Vocês estão curiosos. Olha o que a mente da gente faz quando a gente está assistindo jornal, quando a gente está numa festa. Olha o que a mente da gente faz. A gente foca na curiosidade, porque a gente quer saber o que aconteceu. É isso. A mente de vocês não permite. Então, deixe que ela permita. Tenta entender o que está por trás disso. Olha só. Então,
quando eu trouxe ele de volta, eu falei, você pode falar para mim e tal. Aí ele começou a chorar. Eu falei, você quer que eu diga o que aconteceu? Ele disse não. Aí eu pergunto para vocês, por que vocês acham que ele disse não? Dentro do que eu já expliquei até agora? Porque esquecer talvez diminuísse a dor dele e a vergonha? Bem, pelo que você falou, porque a mente dele estava querendo fugir, ele não queria encarar o problema que ele teve. Ele não queria, acho que de repente falando do problema, ele seria confrontado com ele mesmo. Érica. Eu acredito que ele não quis admitir pela vergonha, né, do que aconteceu, porque ele se sentia culpado também do que aconteceu. Eu acho que tem muito a ver com a culpa. Legal, Eu ia falar a mesma coisa que eles também. Eu ia falar a mesma coisa da vergonha mesmo. Se fosse, por exemplo, o meu caso, morreria de vergonha de falar sobre, eu ia evitar ao máximo. Quando ele estava em transe, ele não falou o que aconteceu. Ele foi falando Pista. outras coisas que não tinha nada a ver, mas que me deu pista para isso. Então, quando eu falei para ele, né, você quer que eu diga o que aconteceu? O Vladen chegou bem perto. Você chegou muito perto. A mente não permite que você a controle. A mente quer que você faça o que ela quer e o que ela determina. Mas que louco. E você não... Muito louco. E você não percebe isso. Ah, Helena, então agora que eu já sei, agora já era. Agora eu vou dominar. Você não consegue. Bom, mas então a gente vai morrer sendo dominado pela mente? Mais ou menos. Você não consegue dominar a mente, mas você consegue chegar bem perto. Você consegue ficar pau a pau com ela. E é aí onde está o perigo. É aí onde tudo acontece. Mas essa questão entra no autoconhecimento? O autoconhecimento, Érica, entra, mas ele não vai resolver. Você se autoconhecer ainda está muito longe do lado negro da força. Lembra quando eu brinquei com vocês? Quando você conhece o lado negro da força, você se corrompe. E vocês sabem o que significa isso? Vocês sabem o que significa se corromper? Não, nesse sentido. Tenta imaginar se vocês tivessem o poder de fazer as coisas acontecerem na vida de vocês. Nossa Senhora, De ganhar um dinheiro, milionário já. de fazer com que alguém respondesse o que você queria, de fazer uma pessoa te amar, ficar com você. Isso não é um poder muito grande? Seria muito Sim. fácil e a gente não valorizaria, eu acho. Mas Não. isso tem a ver com preguiça. Vou dar um exemplo. Eu sei que leitura é muito importante, né? Eu gosto, eu tenho curiosidade de ler algumas coisas, só que às vezes dá preguiça, parece que a mente foge disso. Ah, você nunca leu Harry Potter? Então. E por quê? Então, talvez a mente. Porque assim, eu começo a ler, dá sono, parece que ela tira você Olha, de foco. eu vou é muito louco. responder e vocês vão matar a charada. O que acontece com vocês quando vocês leem? Começa novas O que a sinapses. leitura faz? O que a Estimula. leitura faz com a mente? Ela A gente estimula Aumenta a as mente, né? sinapses. Você começa a imaginar, sua imaginação, você começa a ver as cenas, você começa a se colocar no lugar dos personagens, o que você faria se estivesse lá. Quer dizer, a imaginação, o pensamento, ele viaja, ele vai longe. E a mente controla a tua imaginação. Ó. Mas quando você começa a ler, é a mesma coisa dos matemáticos. Quando você faz aqueles exercícios lá, né, que o Dainese está falando x mais 2, uma folha inteirinha. Você pode reparar, a matemática é o que mais faz a mente funcionar. E pode ver, ela faz de tudo para você largar aquilo, sentir preguiça, sono, Então tédio, isso, é a mesma raiva. coisa do livro acontece Porque comigo. todo o É isso. trabalho mental que você tem, que é aquela coisa, até às vezes quando você está aprendendo algo novo, é comum você ter dor de cabeça. Sim. Né? Não é só sonolência. É. Porque você está ampliando os neurônios, você está fazendo musculação na mente. Na verdade, você está fazendo isso consciente, está percebendo. Mas Sim. tem uma coisa que você não sabe nem percebe. Quando você vai por esse lado, você começou a ameaçar a mente. Sim. Vocês estão Tá tirando tentando. a zona de Vocês estão conforto. alcançando do que é que eu estou falando? A gente está falando de uma coisa aqui que nos controla. Muito profundo. Que nos controla. Não, agora eu vou dominar a minha mente, eu vou meditar, eu vou dar. Você vai ter que fazer um sacrifício muito grande para conseguir meditar, para conseguir estudar. Porque
Quando a mente se sente ameaçada, você descobre um câncer, você tem enxaqueca, você descobre que você tem problema de estômago. Presta atenção. Se vocês forem atrás dos grandes cientistas, percebam que todos eles eram doentes. A mente, ela procura um jeito de te afastar daquilo que está ameaçando dominá-la. Legal. Agora, as pessoas que conhecem, que sabem do que eu estou falando, muito pouca gente sabe do que eu estou falando. Mas o assunto é interessante e eu quero explorar isso nos próximos programas. Porque quando eu fizer palestras e cursos sobre esse assunto, porque aí a gente está falando de 3 horas de experimentação. Quando as minhas palestras, os meus cursos, eu não só falo, eu faço você experimentar. Como eu sou hipnotista, eu consigo te fazer experimentar algumas coisas que você volta meio... Show, muito interessante. Só que você põe, Helena, então isso aí é ruim? Depende do que você quer. E eu já vou avisando. Como hipnotista, tem pessoas, aqui, por exemplo, tem uma que é muito perigoso se aproximar, tentar dominar a mente. Tem uma pessoa aqui que é complicado. Eita. Pode enlouquecer muito facilmente. Nossa, fiquei curioso agora. Justamente porque... Não Lá posso. em casa. Não posso. Já percebi, Justamente por quê? Porque não é força. Você não tem a força para dominar a mente, o Luke Skywalker. Mas algumas pessoas têm essa... não é facilidade. Tem esse caminho. Ela consegue trilhar esse caminho muito rápido. Então, é muito fácil para ela entrar em depressão. É muito fácil para ela enlouquecer, começar a se sentir mal. Sim. Nos centros espíritas, aliás, eu posso dizer que em todas as religiões isso acontece. Quando você vai para um centro de macumba e se sente mal, você não está se aproximando da mente, mas por alguma coisa ali aconteceu, não você, pode ter sido outra pessoa que está contigo. A mente ela é uma entidade à parte. É complicado eu falar isso aqui, porque eu sou muito combatida por isso. Eu tenho amigos que, quando a gente faz rodas para discutir essas coisas, são pessoas que estudam o que eu estudo, e eles me combatem. E eu calo porque ali eu sei o que está acontecendo. Quando você ameaça chegar perto de algo que domina tudo, é óbvio. E uma curiosidade, isso daí, não sei se eu estou me adiantando, de repente não tem nada a ver, mas isso tem a ver, por exemplo, com tem o consciente, mas e quanto ao subconsciente? O subconsciente, na realidade, foi uma forma de explicar o meio do caminho. Porque, na realidade, na prática, tá? Nos livros, o subconsciente existe e funciona, mas, na prática, você só tem o que é consciente e o que é inconsciente. Mas no caso, por exemplo, que nem no aquele livro do Wilson Brian Kay, que é A Era da Manipulação. Então, o que acontece? Ele explica os gatilhos do subconsciente. Aquele exemplo simples que todo mundo conhece dos quadros, por exemplo, de pipoca durante o filme. Então, um movimento, por exemplo, de um braço são, acho que, 36 quadros. Então, a cada 4 quadros, eles colocam uma pipoca. Você não vê, mas você sai do filme Mensagem querendo comer. subliminar. Exatamente. Mensagem subliminar. Lembra que eu falei para vocês que tem coisas que não têm palavras para serem explicadas e precisa ser criado um caminho? Então, muita coisa que a gente lê não é que está errado, é que é um caminho para se entender. É que eu já fui um pouquinho mais além. Eu estudei muito com o Padre Quevedo, estudei com muita gente boa e eu aprendi muita coisa. Eu criei minhas próprias técnicas. Legal. Que Sim, maneiro. porque senão você fica repetindo o que você aprende. Faz sentido e é legal. Então, tem muita coisa. Eu criei minhas próprias técnicas, eu criei testes e eu sou uma pessoa apaixonada pela mente. Que show. Então, de vez show em de quando, bola. eu travo cada pau com ela, porque
Sim. Helena, sim. pauleira seu assunto. Me desculpa interromper, Ai, mas tá aquele vendo? tempinho que a gente tinha pra falar da mente tá acabando. Tá acabando. Nesse- Então, Passa muito Nesse rápido, é muito intervalo, bom. Deixa eu dar um pessoal, salve no eu vou pessoal. trazer coisa mais Não tá acabando legal. o programa, hein? É só esse quadro. A gente continua aqui. Eu vou trazer coisa mais legal pra frente. Hoje foi só para dar uma palhinha para vocês entenderem o que eu vou tratar nos meus quadros. E, obviamente, existe uma outra parte que é o empreendedorismo, tá? Mas eu não vou falar desse empreendedorismo que todo mundo fala. Ah, que você tem que ter isso. Não, eu vou para a parte prática, tá, galera? Perfeito. Eu estou pensando em abrir um negócio. Eu vou te dizer o que você tem que fazer desde o começo. E não é o que está na internet, não. Eu vou trazer novidades. Ó. Valeu? Bom, então agora a gente vai para um Beleza. outro quadro sem vinheta, porque o nosso diretor não teve Não tempo de fez. fazer. Entregou. Gente, o pessoal da Frente Conservadora veio aqui pra gente falar, como sempre, sobre política. E hoje a gente trouxe uma discussão bem legal. Bom, apresentem os senhores, né? Boa noite aí, galera. Tudo bem? Boa É, noite, pessoal. Vamos falar de um tema, né? Que foi meio que polêmica na semana. De um quadro, eu acho que todo mundo deve ter visto, da Anitta falando sobre os 3 poderes. Né? Ela é uma pessoa famosa tal, e ela explicou muito mal explicado. Então eu queria, se você pudesse, o diretor, passar o vídeo para a pessoa que não viu, né? E daí ia fazer uma pergunta aqui para os profissionais aqui, para explicar o que Tem que um é. vídeo da Anitta Tem um falando? vídeo aí? Tem um Tem. vídeo aí? Opa. Vamos lá. Trazendo de maneira prática para o povo entender aonde que entra o povo aí nessa história. Eu poderia dizer, ou está errado, não sei. Na verdade, uma pergunta. O poder legislativo, executivo, judiciário. Cada um dos 3 tem um comando, vamos dizer assim. Por exemplo, no legislativo estão os deputados e os sei lá o quê. Aí no judiciário estão os senadores e presidente. Whatever, eu estou inventando, tá? E aí no executivo tá o prefeito e não sei. É mais ou menos isso? Mas então eu vou separar de novo. Beleza? Mas existe isso de uma lei. Pode tirar? Não, pode tirar. Vamos lá, galera. Eu queria perguntar para a Mata Hari, né? Ela vai explicar para nós aí o que são os 3 poderes, o que significa. Bom, primeiramente eu vou comentar esse vídeo, né? Assim como a Anitta, que é uma pessoa muito famosa, muito conhecida, assim como ela não sabe, né, os 3 poderes, como funciona, muitas pessoas comuns, né, que não têm o acesso que ela tem à informação, também não sabe como é que funciona os 3 poderes. Alguém aqui sabe explicar quais são, primeiramente, os 3 poderes, né, que Eu acho temos? que essa é uma dúvida que ninguém tem muito claro na cabeça, né? A gente não é... É o legislativo, o judiciário e o executivo, né? Agora, Não, mas o funcionamento funcionamento deles, né, é complicado. bem complexo, né? Então, aí começa, né? Quem são, por exemplo, que fazem parte, por exemplo, do poder legislativo, que realmente são esses 3, tá? Isso daí a nível Brasil nacional, né? Legislativo, executivo e judiciário. Vamos para o mais facinho de todos, né? Eu acho. Fala aí, Não fala faço pra nem, nós aí, pra vocês conta pra terem uma nós noção, aí. não faço nem ideia de qual é o mais fácil. Legislativo. Vocês Legislativo. sabem o que compõe o legislativo aqui? Que faz as leis, né? Mas quem compõe? Explica pra nós aí. Você que é especialista. Matahari, só um comentário. Gente, vocês perceberam o que o Murilo falou? Ele tem uma ideia e tal, mas quando você pergunta, ele busca na mente e ele não sabe. Na verdade, o Murilo ele está só ratificando O que é a maioria? o porquê que nasceu Frente Conservadora. Sim. Porque as pessoas não sabem, e até a gente que acompanha no dia a dia, às vezes a gente é pego de surpresa. Então, gente, o Frente Conservadora vai ser muito bacana, porque vai trazer muita coisa que a gente não sabia, e a Mata vai explicar assim de um jeito bem prático, didático. para não esquecer. Então, gente, então assim, voltando, né, o legislativo, ele é composto, né, pela Câmara Alta e a Câmara Baixa. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, né, na imprensa. Câmara Alta
o Senado, a Câmara Baixa, que é aquelas conchas que vocês veem, né, lá em Brasília. Parece duas conchas, uma virada para cima, outra virada para baixo. Sim. Então, a que está virada para baixo é a Câmara onde ficam os deputados federais. Né? E a que fica virada para cima é o Senado, é onde ficam os senadores. Ô, Matahari, aquilo lá não era só decorativo, então? Não. Gente, Meu que Deus, curiosidade legal. Eu não olha, sabia disso. Foi Neymar, não foi não? Show de Foi bola. Neymar. Ele pensou fez. bem, olha só. Isso. Deixa eu... Tem um significado, né? Eu pautar um comentário que a gente recebeu aqui. Quero saber o que você acha, Matahari, já que você está dando essa aula de política pra gente. O Borel falou... os poderes deveriam ser independentes. Cadê? Não tô achando. Pra cima. Não, pior que sumiu mesmo. Pra cima, Ou ele apagou. Tá bombando ali, não vai dar para acompanhar. Tá, ok. Mas tem o Daniel. O Daniel falou: a tripartição de poderes surge após a Revolução Francesa, de Montesquieu. Montesquieu, Isso mesmo. Então, o que acontece? A partir dali, né, dentro da Câmara e do Senado, são feitas as leis pelos deputados, dentro da Câmara dos Deputados, e pelos senadores, passa pelo Senado, onde tem os senadores. Alguém aqui sabe quantos deputados federais nós temos? Vou chutar, 47. 513. Tem mais? Tem muita. 500. Deputado? Deputado federal. Acho que é mais ou menos por volta de 500. 513 Então, deputados. Quem paga, Cheguei pertinho, e quem gente, paga vocês esses viram? deputados, Quase vai lá, viver. faltou um zero. É porque assim, Quem que paga? a conta que eles fazem é por representatividade por habitantes, né? Então, às vezes, tem estado que tem 3, 4, 10, né? E assim vai, né? 513 deputados, segundo o Isso. amigo Daniel, 81 senadores. Exatamente. E os senadores, né? São 81 senadores. Mas fala, mas caramba, a gente só tem 20 e poucos estados, né? Como assim tem 81 senadores? É a mesma conta que cada estado, né, vai ter a sua população e, dependendo do cálculo da população, é o número de representantes que aquele estado vai ter dentro do Senado. Em São Paulo, por exemplo, são 3 senadores. Né? Então, São Paulo tem 3 representantes de São Paulo dentro do Senado. Agora, o que eles fazem? Eles votam leis, né? E dentro dessas leis aí, né, muitas vezes contraditórias, né, fica aquela briga às vezes até ideológica lá dentro, muitas vezes não é nada que pense no povo, Sempre né? pra ferrar o povo, né? Exato. Então, às vezes a lei é muito boa, fala, mas caramba, não passa. E tem outro detalhe que tem lá dentro. Nem sempre o deputado ele vota conforme a consciência dele. Vota, né, de acordo com o que o líder do partido manda. E aquele líder de partido, às vezes, está mandando, né, em 10, 15, 20, Sim. né, lá E dentro. aí entra aquela questão da política de que o pessoal cai muito, principalmente o pessoal que não procura muito conhecimento, que é a questão de eu sou assíduo a tal político porque ele é bom, só que não depende só dele. Então, vamos botar um exemplo. Se eu quiser, sei lá, eu tenho uma organização política e eu vou criar uma lei. Qual o processo? Passa pelo legislativo, aí Bom, aprova no aí, no senador? caso, você estaria com um cargo, porque não adianta, assim, você tem que ter o ser cargo, do né? povo. Se você é do povo e você quer que uma lei tramite, você tem que levar a proposta de lei para o deputado que você votou, por exemplo. A maioria que lembra em quem vocês votaram na última eleição para deputado eu nem federal? votava, Linda. Né? A maioria geralmente não lembra as pessoas que votaram, então você vai cobrar de quem? Se você não Sim. lembra nem quem que você votou. Show. A maioria E não assim, lembra. galera, a Frente Conservadora tem a parte de relações parlamentares, né? Que exatamente a gente faz esse trâmite com a Câmara, certo? Sim, sim. Né, dentro, né, a gente faz essa ponte, Essa digamos ponte, assim. Então, gente, para não incompridar muito, né, porque tem que explicar os outros poderes, então, assim, basicamente, como é que fala? A Câmara, né, e o Senado votam leis. O Executivo é composto pelo presidente e seus ministros. São eles que cuidam da parte da administração pública e a governabilidade. Então, assim, ele tem o direito de mandar
medidas provisórias, né? Decretar medidas provisórias, só que muitas vezes essas medidas provisórias não vai para frente porque chega na Câmara e no Senado é vetado. Assim como, às vezes, eles votam leis que, quando chega para ser executado porque o Executivo não tem dinheiro, veta. Porque quem libera ali, vai poder, tem dinheiro ou não tem dinheiro no caixa, é o Executivo. E o Judiciário? O Judiciário ele tem que fazer cumprir as leis, né, que o Legislativo faz. Qual que é o problema? Aliás, né, quem compõe o Judiciário hoje em dia são os ministros, né, do STF, tem o STJ, tal, mas o topo da cadeia ali é o STF, os 11. E esses 11 eles são tidos como guardiões, né, da Constituição, porque eles teriam que fazer valer, cumprir o que é votado na Câmara e no Senado, que é passado como lei. E quando o Judiciário interfere, o que acontece nos poderes? Aí há um desequilíbrio, uma desarmonia, que é o que a gente está vendo hoje em dia, né? Muita interferência do Judiciário no Executivo e no Legislativo. Aí você fala, mas caramba, né? Eles não podem fazer nada? Poder? Pode. O problema é que existem outras coisas aí. Tem outros interesses, tem grandes, outros interesses, obscuros, né? Que... Matari, você pode repassar uma coisa para os ouvintes? Vejam se eu estou certa. Quer dizer que no Judiciário tem 11. Sim, tem 11. No Executivo tem 1. 1 e os ministros, né? Porque compõem ali a... Mas é 1, porque um, os ministros o ele que Sim, põe. é ele que então vamos lá, gente. Nomeia os ministros. Então vamos lá. O que manda prender e soltar são 11. Sim. O que trabalha é 1. E o que fica inventando o que fazer são 513 mais 81. Isso, é isso mesmo? Isso. Tem que enxugar essa Continua, máquina aí. trabalha esses números aí pro pessoal. Aí tem um detalhe, né? Agora, que foram realmente, de fato, eleitos pelo povo, são os 513 e os 81, e mais o presidente, né, do Executivo. Esses foram os que foram eleitos. Agora, os outros 11 que estão lá foram eleitos? Que estão no Judiciário? Não foram eleitos, esse que é o problema. Então, o único poder que não é eleito pelo povo é o Judiciário. Eles são nomeados e passam por sabatina, eles são indicados, né? Existe uma lista tríplice que aparece lá, sabe-se lá como que é feita essa listagem. Aparece esses 3 nomes na mão do presidente e ele tem que escolher um, ele é obrigado a escolher um. Aí ele escolhe o menos pior, digamos assim. E manda para o Senado para ser sabatinado. Aí, chegando lá, ele é feita várias perguntas, é investigado a vida, deveria, né, ser investigado, né, para saber se ele tem saber jurídico para estar sentado. Agora tem um detalhe, gente. Vocês acham que os ministros do STF são todos juízes? Uma pergunta que eu faço. São juízes? Na realidade, Sim. Acho que quase nenhum deles é. Toffoli, ele repetiu... Explica melhor a pergunta, porque eles são juízes. Não, agora explica melhor. Não são. Não são juízes de carreira. De carreira, não. É isso que eu quero dizer. Advogado, A gente entende, mas a população não entende. Então você tem que explicar. Eles são ministros da Justiça, né? Porém, são formados em direito, na sua maioria ali, formado em direito, mas, porém, tem advogado, procurador, juiz ali, acho que só tinha, a Carmen Lúcia, que era juíza do trabalho. Então, a maioria vem de uma carreira, mas, assim, de uma carreira não de tribunais onde havia julgamentos, como em alguns outros países, que um juiz, para sentar numa cadeira da Suprema Corte, é juiz de carreira já de 10, 15 anos, às vezes até mais, né? Trabalhando ali todo dia, julgando casos numa vara. O Daniel Santos... É isso que eu ia falar. O Daniel Santos comentou, se vocês já ouviram falar da PEC 280, do finado Clodovil Hernandes. Para reduzir o número de parlamentar pela metade.
E ainda muito devia ficar importante. muito ainda. Não, tá lá, tá engavetada. Um belo dia, se alguém, né, de bom coração E assim, desengavetar e botar galera, em pauta, pode ser votado Vou falar ainda. uma coisa aqui. A maioria pensa, né, em Ó, presidente. o Borel Emerson tá falando que o Fux é juiz. Seu juiz Luiz É, Fux. então, eu não sei quais de todos de carreira, mas assim, dos 11 que estão lá, a maioria não é. Eu sei que a Carmen nem- Lúcia era do trabalho, juíza do trabalho. Você Não, sabe, tem um- Mata-Hari, que tem independente... procurador também. Você sabe que eu acho que o problema não é esse. Eu acho que independente disso, se fossem pessoas com bom senso e cumprissem a sua função, que é defender a Constituição, eu acho que o fato de não ser juiz não Não, mas o que acontece é o seguinte também. Existem critérios para um ministro do STF. Sim, você tem que ter conduta ilibada, um monte de coisa. Bom, notório então tem alguma saber coisa jurídico. errada aí. Tem que ter conduta ilibada e notório saber jurídico. É. Agora, quando você pega um cara que foi reprovado no exame da OAB, Para juiz. aliás, Várias 2 vezes. Você pega, por exemplo, um que foi lá porque a mãe dele era amiga da esposa muito do maior amiguinho. criminoso que nós já tivemos aqui. Só não citem Sabe? nomes. Então, quer É. dizer, eu não posso. Quer dizer, então, em vez de vossas excelências, nós temos alguns vossas excremências. Infelizmente, é isso. Excrescências. Que nem, galera. É isso que acaba acontecendo. Então, isso daí é o que corrompe os poderes. Porque a gente vê que nos últimos 20 anos, esses critérios não foram obedecidos. Não. Colocaram qualquer um lá. E E bem complicado. É bem Mas, complicado. Mata-Hari, volta aí no funcionamento dos 3 poderes. Então, o executivo tem o executivo é o que executa, é o que trabalha. O executivo seria o presidente Os da República 500 com seus ministros ali, que Eles ele são os nomeia. auxiliares, que né? são os auxiliares. São os ministérios e as secretarias. Sim, mas, Né? Mas que ele que nomeia ali, né? Então, na verdade, o Pra- executivo tem um. Tem um só. Porque se você for falar o pessoal que agrega, lascou, porque o que tem de Não, gente. o Então, que eu- assim, o que eu tô o contando executivo é um que trabalha pro povo entender. Sim, Aí no próximo o programa você vai. presidente é o presidente. Ó, o poder executivo só tem um, que é o presidente. O poder legislativo tem trocentos que fica inventando lei. E o judiciário, que é aquele cara que os trocentos, 500, 600 que fica inventando lei, inventou e aprovou. Esse aqui, o um só, ele vai cumprir. E se não cumprir, aí vem os 11 para mandar prender Né? Então- Entrar com Que nem pedido eu de queria- impeachment tá? e São essas 11. coisas, né? Então, gente, tá claro isso para vocês? Aí tem outro detalhe, né? Que tem muitos desses do legislativo que fica, né? Correndo, eu não sei, para quem conhece Brasília sabe que é tudo muito pertinho ali, corre a Praça dos Três Poderes, atravessa a praça lá, para ficar protocolando toda hora, enchendo a paciência, né, do pessoal lá, protocolando impeachment do Bolsonaro para isso. Ai, porque vetar isso, ai, porque não pode aquilo, porque não pode judicializar demais, tem que ter critério. Mata-Hari, o judiciário, quando ele faz isso, ele faz por conta própria? Oi? Não. É assim, em alguns Para o casos... judiciário agir, para eles mandar Não prender ou deveria. soltar, eles precisam do quê? Eles podem cismar e vou lá e faço? Não, eles têm que ser provocados. Não, explica com outras palavras. Provocados no sentido assim, você tem que entrar com um pedido. Você Tem quem? Algum deputado, Ah, tá. algum senador tem que protocolar. Dos O próprio trocentos, povo pode. dos 600 lá? Dependendo, se você tem você é um advogado, um bom advogado e quiser protocolar, você também pode. Não precisa ser um deputado ou senador? Não. Para entrar com causa no STF, não. Não. Ô, galera. Pessoal, o papo política tá lindo. Tá bom, mas maravilhoso. vamos entrar para as considerações Foi muito finais. rapidinho, Foi gente. Muito rápido. Hoje foi rápido, foi. Rapidíssimo. Quando o assunto é bom, Quando o a assunto conversa é bom, boa, passa voando. Passa rapidinho. Pessoal, agradeço a presença de cada um de vocês aqui hoje. Isso aqui só acontece por causa de vocês. Estejam aqui na próxima quinta-feira, às 7 horas. A gente vai estar sempre aqui trocando esse papo de política, de música. Vai ter funkeiro, vai ter Nossa, MC, legal. vai ter bruxaria, vai ter tudo nesse programa, porque ele é feito pra vocês. Eu sei que vocês gostam de tudo. Helena, considerações finais? Só um minutinho. O nosso programa vai até às
8h45. 8h45. Então são 8h30, a gente ainda tem aí 15 minutos que dá para brincar bastante. Nossa, eu achei que era 45. Eu achava que era 8h30 que terminava. Será que já saiu muita gente? Não saiu, não. para as 9, vocês Fica estão aí, gente. Bom, Fica aí, então é o gente. seguinte, vamos Eu tava aproveitar. achando muito Eu rápido. posso aproveitar e falar uma coisa? Eu quero agradecer os nossos patrocinadores, que eles devem estar se sentindo esquecidos. Exato. Hoje nós embalamos a Crinil organizando o seu dia, material para escritório. Quem tem papelaria, aproveita, entra no site da Crinil, lá tem muita coisa bacana, tem umas novidades, a gente que gosta de coisa diferente. A Crinil organizando o seu dia. Muito obrigada. E-mail deles, deixa aqui, ó. Quem mais? falecom@acrinil.com.br. Maravilha. E o telefone? Telefone 11 3776 7844. 11 3776 7844. Organizando o seu dia. E também a gente aproveita para agradecer a Infinito, a assessoria empresarial, também passou a apoiar o nosso programa. Se você está enrolado com documentação da tua empresa, pode procurar a Infinito Assessoria Empresarial, que o nosso diretor vai passar ali o telefone. Isso aí, pessoal. O número da Infinito é 11 9 7786 2259. Repita. 97786 2259. Resolva os problemas de documentação da sua empresa com rapidez e segurança. Deixa eu aproveitar para agradecer também aos amigos nossos do Pierê Bar. Aí, botequinho para fechar. Botecaço, muito bom. né? Tive a oportunidade de ir lá. É realmente incrível. Boteco bom? Vamos lá tomar um... Show de Incrível, bola. cara. A gente Vamos podia lá, até vamos lá. marcar uma Eu fui lá gravação. tomar uma lá. cervejinha para depois do trabalho, eu acabei comendo os croquetes ali. Ambiente incrível. O atendimento dos caras é excepcional. Adoro. Pessoal, eles ficam na Rua dos Pinheiros, 953, lá em Pinheiros. E tem umas novidades lá, sabia? Que você não encontra em lugar nenhum. Tem uns drinks lá que o pessoal inventa, show de bola. Gente, tem um hambúrguer vegano. Vai lá. Pessoal vegano aí que tá porque restaurante vegano é ruim de achar, né? Não, mas lá tem de tudo. Mas para quem não come carne, esse hambúrguer vegano é show de bola. Show, beleza. É isso aí. Obrigada, Bar Pierre, com a gente. Só na cervejinha. Gente, eu preciso mandar um beijo, um abraço aqui, porque se eu não mandar, eu vou apanhar tanto, depois eu vou tomar um cacau. Manda abraço aí, Otávio. Ué, mas os torturadinhos não estão aqui hoje, mas né? eu apanho lá. Também, Gente, eu quero mandar um grande beijo pro pessoal dos Patriotas BR, né? Um grupo enorme que tem no Telegram, pra Mel, pro Michel, pra Deja, pro outro Michel Miau, pro Roberto. Que mais, gente? Vamos me lembrando aí. E eu vou mandar um abraço. Pro Michel Sanches, que mais? Eu tô Você esquecendo. conhece tanta gente. Nossa, é o pessoal do Patriotas BR. Pra Alexa lá do Rio de Janeiro também. Gente, beijo para vocês. E também o pessoal do portal Stargate. Também grande beijo aí, né, pro Fuzileiro. Tamo junto. Queria mandar um abraço aqui pra Frente Conservadora BR, pro pessoal de lá, pra Gabi, pro Dainese, pro Rafa, pro pessoal que tá na luta aí conosco aí. E é isso aí, vamos que vamos. O Dainese não veio hoje? Por quê? Não, ele tá em campanha, muito. Legal. Deixa eu aproveitar e falar sobre a Érica, gente. Ela vai passar a apresentar o programa com a gente e ela faz um negócio muito legal. Eu vou explicar como é que eu conheci a Érica. Vocês já ouviram falar de assistente virtual? Já. A Érica é super. Eu não sabia que existia esse negócio de assistente virtual. Ela resolve a tua vida sem te encher o saco, porque ela não fica perto de você. Ela trabalha de forma remota, mas ela organiza tudo. Sabe aquele pessoal que tem dificuldade para... Esquece de tomar o remédio. Você precisa comprar um remédio... Quando você percebe, ela já mandou comprar. Você precisa marcar uma reunião, ela já marcou. Gente, o trabalho dela é fora de série. Como ela vai passar a apresentar com a gente os programas, ela vai dar umas palhinhas de vez em quando, não hoje, porque ela tá com rinite, tá rouquinha, né? Se recuperando, né? Tá se recuperando. Mas ela vai falar sobre esse lance de assistência virtual. E eu vou falar uma coisa para vocês. Depois da Érica na minha vida... Gente do céu, é muita tranquilidade. Esse trabalho de assistência virtual aí é novo, né, Érica? É um troço que apareceu aí há pouco tempo, né? No Brasil é recente, né, a assistência virtual, mas lá fora já é algo que é bastante utilizado e conhecido, né? Porque você
até devido à pandemia, né, se popularizou, né, essa questão de você trabalhar de casa de forma remota. Érica, mata uma curiosidade. Sim. Como é que você consegue secretariar várias pessoas ao mesmo tempo? Eu não consigo cuidar da minha gente sozinho. A gente faz uma programação, né, divide o dia em blocos de tempo para atender cada cliente dentro da sua necessidade. E também é possível montar uma equipe, né? Hoje eu ainda atuo sozinha, né? Mas eu tenho um grupo de apoio e também eu posso formar equipes que eu vou ser a coordenadora dessa equipe para executar o trabalho dos clientes. Olha, se você acha que tem uma agenda muito apertada, que tem muitos compromissos, eu falo uma coisa para vocês. Se a Érica consegue me atender, ela consegue atender qualquer pessoa. Isso é verdade, viu? Porque eu que sou sócio da Helena, para conversar com ela já é difícil. Gente, a gente manda mensagem, ela não responde. É que eu tenho eu tenho muitas coisas, eu viajo muito, então é complicado. Mas agradeço aí a oportunidade, gente. E vamos aí aprofundar esse assunto depois, nos próximos programas. Claro. Perfeito. Voltando no papo lá, que ainda tem um tempinho, né? Tem sim. Só uma pergunta aí para vocês aí, né? Vocês não acham estranho? Porque o pessoal só foca em presidente. Bolsonaro, Lula, Moro... o pessoal tá quebrando pau aqui nos comentários. Não, o pessoal... Não, falou de política, o negócio Calma, deixa eu concluir. O pessoal só foca no presidente. Mas quem manda mesmo, quem tá lá, é o legislativo, aqueles 500 e tanto. Né? Será que isso é de propósito? A mídia faz isso, faz toda essa manipulação, porque é só pau no presidente, mas o legislativo lá tá passando lei. O pessoal acha que com uma caneta você faz milagre, é varinha mágica, e não é. É de propósito, questão, né? Que a gente falou. Então, galera, vamos prestar atenção em quem a gente vota para senador, não pra vereador. Só como presidente. Quem que decide se aumenta ou se abaixa a gasolina? Quem que decide? Não é o presidente? Boa pergunta. Boa pergunta. Quero baixar o preço da gasolina. Eu peço para quem? Por que o presidente não baixou o preço da gasolina? Ele até entrou com um projeto de lei, ele pediu para entrar, né, com o PL, né, para baixar o ICMS nos estados, né, mas quase assim, você viu a briga que foi, né, inclusive boa parte, se vocês puxarem na listinha aí, ver quem votou contra, né, você pagar menos aí imposto, né, porque ICMS é imposto, né, estadual, então assim, dá uma olhada aí, vê quem foi. Né, os governadores todos, a maioria, acho que só teve um governador, né, que imediatamente cumpriu, né, não entrou. Agora, a grande maioria aí entrou contra, porque ia diminuir a arrecadação. Imagina, dinheiro em caixa, dinheiro menos, ano de eleição ainda, vocês imaginam, né? Se os caras querem estar com caixa lá embaixo. E fora isso, né, você puxa a listinha lá dos deputados que votaram contra a diminuição de um imposto. É o primeiro presidente que eu vejo entrar com propostas para diminuir redução de impostos, tá? Você pode buscar na história aí do Brasil, é o primeiro presidente que faz isso. Mesmo assim, o tempo todo a mídia lutando contra, a oposição lutando contra, distorcendo os fatos e a verdade. Então, assim, o que é bom para o povo, a maioria não quer, né? A maioria não quer porque é ruim, né, governar para o povo, né, e fazer o bem para o povo. Então, por isso que demora, às vezes, o resultado chega aqui embaixo. E lembrando também uma frase do Bolsonaro no início, logo na campanha, antes dele ser presidente, quando perguntavam, mas como é que você vai resolver as coisas, tal, se o país está quebrado? Ele falava, olha, eu não sei como vai fazer, da onde tirar dinheiro, não sou economista, mas uma coisa eu garanto, se parar de roubar, vai sobrar dinheiro. Exato. Isso eu sempre ouvi vocês vejam, nós encaramos uma pandemia, 2 anos de pandemia, em que fecharam tudo contra a vontade dele, e hoje todo mundo dá razão para ele, inclusive os números, a ciência. Basta enfim. ver. Eu não diria isso, não. Eu não diria que se dá razão. Vê os números. Basta ver os números. Não, mas eu digo na questão de ter fechado. O PIB está sendo revisado o tempo todo para cima. O número de desemprego caiu, né? A imprensa só coloca assim, melhorou, mas está despiorando. Está despiorando. Gente, é uma imprensa que luta o tempo todo contra o povo e informar o povo. Galera, por quê? Por politicagem, porque você vê hoje em dia mais militância nas redações do que, de fato, passar os fatos. Gente, são números.
números. Contra a Alguém- matemática é razão, gente. Não se briga com matemática. Alguém viu, por exemplo, na grande mídia, a notícia que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles tiveram maior inflação em 40 anos? Sim, a Argentina tá caindo, a Argentina também. Sim. Não tá passando na Mas grande por mídia quê? Porque entraram nessa daí de querer sancionar a Rússia, né? Quiseram sancionar a Rússia e por conta disso, né? Principalmente a Europa, né? Não vamos comprar, não vamos não sei o quê, sancionar. Só que a Rússia deu um balão em todo mundo, está vendendo para a Índia, para a China, para o Brasil. Inclusive o diesel, Brasil né? correu, sabendo que ia faltar determinadas coisas, correu lá na frente, fez acordo para os fertilizantes, vai daqui a um tempo se tornar autossuficiente em fertilizante, que é uma maravilha, a gente não vai precisar depender de ninguém. Para quê? Para poder garantir comida na mesa, porque sem fertilizante, produtor não planta, né? Não plantando, não tem alimento, se não tem alimento, não vai para a tua mesa, você passa fome. Basta ver o que está acontecendo na Holanda, né? A tal da pauta verde lá, não vamos comprar fertilizante, porque fertilizante é do mal agora, né? Tanto que está rolando aí no Congresso a PEC do veneno. Olha o nome que a esquerda apelidou, PEC do veneno. É o apelido que a esquerda botou. Mas a pauta deles são os agrotóxicos, né? Mas não é agrotóxico. Agora são... Como é que fala? Como é que fala? Defensivos químicos, mas a base, inclusive, de lítio tal, que, inclusive, está vindo agora. Gente, é um o assunto problema é que a nossa programa... legislação só permite 2 tipos de fertilizante. O programa está acabando. Vocês podem trazer de volta esse assunto a sobre pauta fertilizante? Vamos deixar para concluir. Pauta ESG. Isso aí, hein? Pauta ESG, gente. Eu estou estudando isso daí quase que diariamente, eu estou ficando quase maluca com isso. Dá para trazer de volta esse tópico aí? Dá, porque isso daí está refletido até em comida. Porque até vocês viram as perguntas, ó. Fertilizante faz mal. Fertilizante é bom, pessoal. Não é? Por que a gente precisa? O que é defensivo? Mas vamos deixar isso aí para o próximo programa. Porque, infelizmente, o nosso tempo... Tava muito bom. Isso aí. Beleza. Então, pessoal... Agora que a brincadeira tá ficando boa. Gente, deixa eu mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores. A Acrenil, organizando seu dia a dia. Pierre Bar e a Infinito. Isso aí, agradeço por ajudarem a fazer esse programa acontecer. E é isso aí, gente. Considerações finais. Helena, solta a letra. Considerações finais. Eu tô adorando o pega pra capala do chat. Não, o pessoal tá apresentando aqui, eu tô ligado ali no chat. Gente do céu, daqui a pouco sai tiro. Mas é legal que dá um ânimo. Assim, é o que a gente sempre fala. A intenção do nosso programa é gerar discussões, né? Mas o importante é que não seja discutir por discutir, mas sim para gerar novas ideias. Questionamento, né? Somar perguntas. 2 ideias opostas e gerar pelo menos uma nova. Eu acho que um bom debate, se a pessoa, né, souber debater sem agressão, você evolui o nível de pensamento das pessoas, a capacidade de entendimento, né? É aquela coisa, esperar um pouquinho, deixar um pouquinho a razão de lado e estar aberto, né, a ouvir o que o outro tem a dizer. Considerações finais. Acabou. Assim, porque só mais uma coisinha. Porque falando de política, gente, não adianta. A gente não vai seguir a mesma... É isso aí, galera. Não, tem 3 minutinhos. Eu queria... desculpa. Rapidinho. Porque, tipo, ninguém pode... Não vai acontecer de entrar um presidente, enfim, que vai agradar a todo mundo. Porque ainda existe o rico e o pobre. Ainda existe o trabalhador e o dono de empresa. E eu espero que continue existindo. Então, eles nunca vão ter o mesmo segmento político. Eles nunca vão entrar em um acordo. Então, o interessante é a gente tirar informações úteis daí. E não simplesmente ficar, né, tipo... você é petralha, você é bozoliro, enfim... Ed, tem considerações? Sim. Boa noite, pessoal. Foi muito legal o papo, né? Gostei. Até que terminou rápido. Também o chat, parabéns aí pro pessoal aí. Pena que a Anitta não veio. Pô, passei o dia inteiro esperando. Isso, a Anitta tá... Ela me mandou mensagem, falou que ia vir, mas por causa do trânsito... Enfim. Então, galera, vamos pensar assim, ser um pouco mais nacionalista, né? Porque quando você vai comprar uma carne, vai abastecer um carro, ninguém pergunta, você vai votar em quem?
No Bolsonaro, no Lula, não sei o que, ninguém pergunta. Vai lá, a conta Você chegou. quer colocar seu tanque, você quer comer sua carne, você quer comer seu Então, arroz e feijão. vamos lutar, né, para um Brasil melhor. Sei que é difícil, né, nesses tempos, mas é isso aí. Gente, beijo, beijo, beijo. Beijo a todos. Amei E vocês Vlad? todos. Obrigado. Até quinta-feira. Até a Peraí, rapidinho. Eu só queria Mas quem falou? deixar a minha Quem a minha- falou? minha rede Quem social. falou? Quem falou, diretor? Eu só queria Eu não falei. Fala aí. deixar as redes sociais aqui, é coisa rápida, galera. Me segue lá no EJ_Produções, sem o tio_BR, e também a Frente Conservadora BR. Beleza. Eu quero mandar um beijo para uma irmã da igreja, Carlinha, e uma pessoa muito querida para mim que está nos assistindo de Laranjal Paulista, que é a Cris. Então, Beleza. um beijão para vocês. Fechou. Que Deus O abençoe. último minuto é o do salve da Érica. Fala, Érica. Eu quero só agradecer a oportunidade, foi muito bom estar com vocês. Vamos Legal. continuar ligados no programa. Pessoal, foi muito bom ter todos vocês aqui. Eu quero agradecer ao Taral, que é o nosso técnico aqui de audiovisual. Trabalho incrível aí. E é isso aí. Boa noite para todos vocês e eu vejo vocês na próxima quinta-feira no programa Quem Falou, seu podcast de conteúdo informativo e interativo. Quem Valeu. falou? Quem falou? Quem falou? Quem? Aí vareia.